Turma boa da nona etapa, nossa educação de jovens e adultos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu professor nessa aula maravilhosa que tenho certeza que vai agregar muito conhecimento de vocês. Então vamos lá ver o tema de nossa aula. Vamos lá. Aula de número 3, objeto de conhecimento, os reinos germânicos e a formação do mundo medieval. Detalhamento, o feudalismo, o poder da Igreja Católica no medievo. A gente vai então falar sobre a Idade Média, sobre o feudalismo e toda a característica dessa sociedade europeia medieval. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Então, apresentaremos o mundo medieval falando dos castelos, da cavalaria e de todo esse universo que durante muito tempo foi romantizado ali pela produção cinematográfica e toda a cultura pop que vê esse momento como o momento das donzelas, da cavalaria, enfim. Mas não só disso, tá, gente? Falaremos e conheceremos um pouquinho da sociedade feudal e de todas as relações existentes nessa sociedade, como era a sociedade europeia na Idade Média. Lembrando, mais uma vez, para a gente não cometer anacronismo, quando falamos de feudalismo, estamos falando especificamente da Europa Central, ali naquela região da França e da Alemanha, onde hoje estão localizados a França e a Alemanha. Nesse momento, nem tudo era feudalismo. Em outras regiões, como por exemplo no Império Bizantino, outros processos históricos estavam acontecendo. Mas a gente vai conhecer, nesse momento, a Idade Média da Europa Central e todas as relações existentes no sistema feudal, que ficou bastante conhecido e bastante estudado nesse momento. Vamos então ao texto para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o feudalismo e a Idade Média, tá, gente? Vamos lá. Transformações nos tempos medievais. Olha o que o texto fala pra gente. Ao longo do período medieval, que durou cerca de 1000 anos, é dividido em duas fases, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Considera-se a Alta Idade Média o período compreendido entre os séculos V até o século X. Como é que é essa nomenclatura, gente? Para a gente se referir a esse período como Idade Média. Existe todo um conceito de alguns historiadores que divide a história no chamado quadripartido. Vocês podem me corrigir, vocês podem notar, perdão, que esse quadripartido divide a sociedade, a nossa história, em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Na Era Moderna, onde se repudiava tudo que vinha da Idade Média, eles colocaram a Idade Média como um período entre a Idade Antiga e a Era Moderna, um período que está no meio, então Idade Média, e é caracterizado principalmente pelo feudalismo, pelo sistema feudal e pela descentralização do poder. Prestem atenção e tomem nota. Descentralização do poder. O que significa isso, professor? O poder era descentralizado. Professor, existia rei, professor? Em alguns estados, sim, tá, gente? Existia o rei. Existia, inclusive, o imperador do chamado Sacro Império Romano Germânico. Mas o poder do rei estava limitado em relação aos senhores feudais, que, de fato, era quem mandava na sua porção territorial, ou seja, no seu feudo. Inclusive, os países como a gente conhece hoje, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e França, eles não existiam na prática, tá, gente? Eram regiões divididas em vários feudos. Por isso, a gente diz que a Idade Média é caracterizada politicamente por ser descentralizada ao poder. Existia o rei, mas o rei não mandava tanto quanto vai mandar na Era Moderna, tá, gente? Quem, de fato, mandava na sua porção territorial era o senhor feudal. E como é que surgiu esse senhor feudal? A gente já estudou anteriormente que lá o reino do Carlos Magno, ele foi dividido no Tratado de Verdun em vários estados menores, e esses estados menores, através ali de vários conflitos, foram sendo divididos entre nobres, e cada nobre acabou sendo um senhor feudal, dividindo o seu feudo em pedaços menores, e essas relações que vão dar origem aos chamados vínculos de vassalagem, característico ali da Idade Média.
Vamos ao texto e vamos compreender um pouco mais esse momento. Vamos lá. A Baixa Idade Média estende-se entre os séculos XI ao século XV. Na Alta Idade Média foram formadas as grandes propriedades agrícolas na Europa Ocidental, isoladas uma das outras e conhecidas como feudos. Não havia um forte poder central que os governasse, e o comércio entre elas era quase inexistente. Mais uma vez, professor, existia comércio, professor? Existia moeda como a gente conhece hoje? Existiam cidades como a gente conhece hoje? Sim ou não, professor? Claro que existiam, só que elas eram bastante limitadas. O comércio era bastante limitado. As relações comerciais eram baseadas no que a gente chama de escambo, ou seja, troca de mercadoria por outra mercadoria. Ali no final da Idade Média, a gente vai ver o renascimento comercial urbano, onde as cidades florescem novamente e o comércio também começa a ser aquecido. Mas nesse momento do feudalismo, existiam era quase que inexistente as trocas comerciais, o comércio era quase que nulo. O feudo era o grande objeto de medida de riqueza. A terra era a grande fonte de riqueza. Se você era rico, obviamente, você possuía terra, você possuía o feudo e você era, de certa forma, um senhor daquelas regiões. Se você não tinha nada daquilo, você era pobre, você era camponês, você era obrigado, então, a trabalhar para o senhor feudal em troca de uma sobrevivência quase que irrisória. Essas eram as relações sociais no feudalismo. Vamos ao texto, vamos lá. Os servos que viviam e trabalhavam nas propriedades rurais, do senhor rural, produziam praticamente tudo o que era necessário para os moradores do feudo. Vamos pegar uma palavra basicamente para a gente entender do que se trata. Professor, o senhor está falando muito de feudo. Afinal de contas, o que era o feudo? O feudo poderia ser uma porção territorial, poderia ser uma benfeitoria, um moinho, uma ponte, mas necessariamente a gente vai entender esse feudo como um latifúndio, uma grande porção territorial, que era governada ali por um senhor. E esse senhor era justamente o senhor feudal. O isolamento e a autonomia dos feudos fizeram com que muitas cidades desse período perdessem a importância. Essa forma de organização ficou conhecida como sistema feudal ou feudalismo, professor. E a sociedade, professor? Como ela era dividida, afinal? A gente pode dizer, a grosso modo, que a sociedade feudal era dividida entre o senhor feudal, ou melhor, os senhores feudais e os seus servos, aquelas pessoas que não possuíam terra alguma e eram obrigadas, então, a trabalhar para o senhor feudal em troca de sua subsistência. Entre os senhores feudais existiam uma separação hierárquica entre eles, formando, então, os chamados vínculos de vassalagem. Professor, está complicando, professor. O que é um vassalo? É um nobre que presta obediência a outro nobre maior. Um senhor feudal que tem muita porção territorial, que decide, então, dividir o seu território doando a outros nobres em troca ali de um juramento de fidelidade. E essa relação entre senhores feudais, a gente vai dar o nome de vínculo de vassalagem. Vamos entender um pouco mais o que foi o feudalismo. Vamos lá. Enquanto os povos germânicos se fixavam na Europa Ocidental e os árabes iniciavam sua expansão pelo norte da África, diversos feudos se formaram na Europa Ocidental como consequência da fragmentação política do antigo Império Romano. Nascia o feudalismo, uma nova forma de organização política, econômica e social. Quando a gente fala de feudalismo, a gente está falando justamente dessa organização política onde o poder era descentralizado, tá, gente? Existiam vários senhores feudais, cada senhor feudal governava o seu feudo, inclusive o próprio rei também era um senhor feudal, mas o seu poder estava limitado ao seu feudo. No feudo vizinho, quem mandava era ele.
também uma organização econômica, à medida em que a gente vê que, economicamente falando, a produção era basicamente rural, e social, a sociedade feudal era dividida ali em estamentos ou estados. Ou seja, professor, existia toda uma organização bastante rígida na sociedade feudal daquela época. O que o senhor quer dizer com isso, professor? Se você nascia em uma classe social, você possivelmente iria morrer naquela classe social, porque não existia ali a mobilidade social. Ou seja, se você era camponês, era servo, você seria servo até o final da sua vida. Você não conseguiria ascender para uma camada social maior. Entenderam, gente? Então a gente vai conhecer mais aprofundadamente, então, como é que era a sociedade feudal naquele momento. Vamos lá. A sociedade feudal. Sociedade feudal era uma sociedade de ordens ou estamentos, isto é, composta por camadas sociais rígidas. O indivíduo nascia e morria pertencendo à mesma camada social, com raras chances de modificar suas condições. Ser ou não dono de terras era o fator que definia o lugar do indivíduo na estrutura feudal. E é importante falar, gente, que essas condições eram uma condição basicamente de nascença. Se você nascia em uma classe social mais abastada, você era privilegiado e, obviamente, você teria privilégios de nascença. Se você, como a maioria da população, nascesse ali em uma sociedade, em uma camada social menos abastada, você era obrigado, então, a trabalhar até o final da sua vida. Trouxe para vocês, então, aqui uma pirâmide social que vai nos ajudar, então, a compreender como é que era dividida a sociedade na Europa medieval, no feudalismo. Pirâmide social. Vamos, então, começar pela base da pirâmide social. Vocês estão vendo aí, né, gente? Quem estava na base, quem controlava e quem basicamente sustentava a sociedade feudal através do seu trabalho eram justamente os servos, também conhecidos como os trabalhadores. Eram aquelas pessoas que produziam riqueza, plantavam, colhiam e sustentavam e alimentavam toda a sociedade feudal. Era a maioria da população. Acima da primeira camada, do primeiro estado, estavam os nobres ou batalhadores, aqueles que batalhavam. Eram incumbidos, então, de ir para a guerra, de proteger o restante da população e tinham o privilégio de nascença. Geralmente, os senhores feudais, ou melhor, os senhores feudais pertenciam ali à nobreza. E quem estava acima, professor? No primeiro estado, estava justamente o clero. E quem era o clero, professor? Eram os membros da igreja, aquelas pessoas que eram eclesiásticas, que eram os padres, os abades, os bispos, os arcebispos, os cardeais, inclusive o próprio Papa, que era a liderança maior da Igreja Católica naquele momento, pertenciam ali à classe social dos clérigos, o clero. E acima de todas essas, na camada social, estava justamente o rei. Mas, como eu falei para vocês, o rei tinha um poder limitado, em vista que cada feudo tinha uma certa autonomia administrativa. Trouxe para vocês, então, uma cartela, um texto que vai nos ajudar a compreender ainda mais como era a sociedade feudal naquele momento. Vamos lá, então. Vamos conhecer e vamos dividir por estado, tá, gente? O primeiro estado aqui pra gente, era justamente o clero, ou oratores, membros da Igreja Católica que cumpriam a função religiosa. Também era uma classe privilegiada, uma vez que a igreja detinha riqueza, poder e terras, além de cobrar o dízimo da população, dos camponeses, que eram obrigados, então, a pagar essa porção, melhor, essa taxa para a Igreja Católica em forma de dízimo. O segundo estado era a nobreza. Quem era a nobreza, professor? Os betaladores, ou seja, aqueles que iam para a guerra e iriam guerrear. Classe privilegiada, detentora de terras, que tinha como função, dentro da ideologia medieval, proteger a sociedade. O segundo estado.
No terceiro estado, na base da sociedade, estavam ali os camponeses, os laboratores, aqueles que trabalhavam. Grupo empobrecido que sustentava a sociedade feudal por meio de seu trabalho e dos altos impostos que pagavam. Existia algumas teorias, inclusive um abade chamado Adalberão de Lau, que dizia que era necessário que uns trabalhassem, outros batalhassem e outros rezassem. Então, dessa forma, ele justificava essa divisão estamental da sociedade feudal, da sociedade medieval ali da Europa Central. Muito interessante também que existiam classes sociais privilegiadas, enquanto existiam classes sociais marcadas pela desigualdade. Entre os privilegiados estavam ali o clero e a nobreza, que não pagavam imposto, tá, gente? Muito pelo contrário, a igreja recebia o dízimo e a nobreza recebia as obrigações feudais, e existia também uma classe que era explorada de fato, que eram os camponeses, quem trabalhava, quem pagava imposto e quem sustentava toda a sociedade feudal. Falando em camponeses, eles tinham algumas obrigações e que tinham que prestar, inclusive, algumas homenagens aos seus senhores, e essas obrigações que a gente vai começar a entender a partir de agora. Vamos então ao texto. Vamos lá. Os principais tributos pagos pelos servos eram a talha, correspondia em geral a mais da metade da produção das terras de uso dos servos. A corveia era pago com trabalho obrigatório nas terras do senhor pelo menos dois ou 3 dias por semana, e as banalidades, que eram pagamentos em produtos pelo uso de instrumentos de trabalho e das dependências comuns do feudo, como moinho, fornos, celeiros e pontes. Então essas eram uma das obrigações, das muitas obrigações dos servos em relação ao seu senhor. Essa relação, gente, entre servo e senhor feudal, a gente costuma chamar de servidão. Ok, gente? A relação entre senhor e servo é a servidão. E a relação entre senhor feudal e outro senhor feudal menor, a gente dá o nome de suzerania e vassalagem, os chamados vínculos de vassalagem, que a gente vai começar a entender a partir de agora. Vamos ao texto, vamos lá. Suzeranos e vassalos. Durante a Idade Média Europeia, a relação de poder entre o rei e os senhores feudais e seus servos constituíam laços individuais de proteção e de obrigação mútua. Na ordem feudal, os que defendiam, os que ofereciam proteção, geralmente possuíam um exército e eram chamados de suzerano ou senhores. Vamos então na prática, gente. Vamos imaginar que um rei de uma certa localidade tem uma grande porção territorial sob seu domínio. Mas essa terra é tão grande, que ele não consegue proteger apenas com o seu exército particular. O que ele faz então? Ele chama 3 nobres de sua confiança e divide a sua porção territorial em 3 e doa essa porção territorial para esses senhores, sob ali um chamado vínculo de fidelidade. Os nobres juram fidelidade àquele nobre maior, mais enriquecido, e em troca recebem aquela porção territorial para tomar conta e para explorar, de certa forma, através da servidão. Essa relação entre um servo, um nobre maior, com um nobre menos abastado, a gente dá o nome então de vínculo de vassalagem. Na Europa medieval, a princípio com os grandes reinos, o rei, como não podia proteger todo o seu território, acabou doando porção territorial a outros nobres, e esses nobres foram os chamados senhores feudais. Até o enfraquecimento desse rei, ao ponto de cada feudo maior ter a sua autonomia política e administrativa. Os senhores feudais, como também tinham uma vasta porção territorial, não conseguiam tomar conta e acabavam divididos entre outros senhores. E através daí a gente vê que existe uma teia, uma cadeia de fidelidade, de hierarquia, que era justamente esse vínculo de vassalagem, onde
Existia o suzerano, que era o senhor feudal, e o seu vassalo, que era o indivíduo que prestava fidelidade e jurava lealdade ao seu senhor. E isso era muito respeitado e muito levado a sério naquele momento. Se você jurava, prestava ali um juramento ao seu senhor, você deveria obviamente, ter que manter a sua palavra conforme você havia jurado. Existia, inclusive, todo um ritual onde o senhor feudal se transformava em vassalo de outro senhor feudal maior, que a gente dá um nome ali de homenagem, onde muitas das vezes o senhor feudal sentava em uma espécie de trono, o seu vassalo colocava sua mão por debaixo da coxa do seu senhor e jurava dessa forma fidelidade a esse seu suzerano, dando origem ao que a gente chama de vínculos de vassalagem. Professor, é um pouco complicado, professor. Entre o senhor e o servo, qual é a relação que existe, professor? É a servidão. Entre o senhor feudal e outro senhor feudal menor, que jura fidelidade a ele, existia uma relação, professor? Existia a relação que é conhecida como vínculo de vassalagem. Tomem nota que isso é importante você conhecer esse conceito e sua aplicabilidade. Vamos ao texto, vamos lá, galera. O principal suzerano de um reino era o próprio rei. Abaixo do rei estavam os grandes senhores, os duques, os condes, os marqueses e outros nobres de grande importância. Abaixo desses estavam os senhores feudais dos feudos menores e o mais baixo estavam justamente os cavaleiros. Trouxe para vocês aqui uma ilustração que basicamente vai nos mostrar como aconteciam as chamadas homenagens, onde um senhor feudal menor se transforma ali em um vassalo do senhor feudal maior, que viria a ser o seu suzerano. Vocês estão vendo que o rei está fazendo todo o ritual de jurar fidelidade ao seu senhor, e essa relação a gente chama de vínculo de vassalagem, onde existia o rei, e existia como grande senhor feudal, como suzerano, e a pessoa que jura lealdade torna-se o seu vassalo. Vamos ao texto, vamos lá, galera. Os vassalos eram aqueles que juravam lealdade, oferecendo serviços militares aos senhores, entre outras tarefas. Quase sempre, os suzeranos eram proprietários de uma vasta área e distribuíam terras e cargos aos seus vassalos em troca de um juramento de fidelidade. Dentro do seu feudo, o vassalo passava a ser também um suzerano, distribuindo proteção e posses aos outros indivíduos que, por sua vez, transformavam-se em seus vassalos. E quando é que um suzerano precisava de seu vassalo? Geralmente eram quando ocorriam as guerras. Beleza, um grande feudo entra em conflito com outro feudo e aquele senhor feudal chama então os seus vassalos para ajudarem na guerra e, de certa forma, demonstrar a sua lealdade ao seu senhor. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Organização do feudo. Como era organizado um feudo? O feudo possuía 3 partes básicas, os chamados mansos. O manso senhorial, onde ficava o castelo e as terras de uso exclusivo do senhor. O manso servil, composto por lotes, chamados de tenência, entregue aos servos. E o manso comunal, composto de bosques, pastos, e usados tanto pelo senhor como também pelos seus servos. Como é que funcionava, professor? Eu trouxe aqui uma ilustração que vai basicamente nos demonstrar como era dividido o feudo. A gente tem o manso senhorial, que eram as terras de uso exclusiva do senhor feudal, geralmente eram as melhores terras e melhor cultivadas, obviamente, para que o senhor feudal tivesse o seu privilégio mantido. E também a gente viu que existia ali a corvéia, que era a obrigação do servo de trabalhar pelo menos 3 dias na semana no manso senhorial, e existia o manso servil, que era justamente onde ficavam as terras onde os servos trabalhavam, e existiam os chamados mansos comunais, que era geralmente aquela porção territorial de uso comum, tanto de servo como de senhor, que eram os bosques, os rios, enfim.
todo um aparato ali que era usado tanto por senhor e tanto por servo. Vamos ao texto, vamos lá. Falaremos agora então do poder da igreja no medievo. A Igreja Católica era a instituição religiosa dominante na Europa medieval. O poder da Igreja Católica medieval esteve presente sobretudo no controle de terras e bens. A igreja detinha vastas propriedades de terras e riquezas graças à doação de fiéis. Isso a tornou uma das instituições mais ricas e poderosas da época. Vamos adiante, vamos lá. Mediação de conflitos. A igreja frequentemente atuava como mediadora em conflitos políticos e sociais. Os clérigos eram chamados para resolver disputas entre nobres, reis e outros poderosos. E influência política, a relação entre a igreja e governantes seculares, como imperadores e reis, frequentemente envolvia conflitos e alianças. O Papa era uma figura política influente e a igreja desempenhava um papel na coroação de reis e na legitimação do poder real. E vocês estão vendo que a igreja detinha um poder tanto espiritual como temporal, ou seja, um poder que ia tanto na esfera espiritual, religiosa, controlando corações e mentes, até porque existia todo o medo de você ir para o inferno, então é muito melhor você obedecer aos princípios da igreja, e a igreja usava desse poder ideológico para controlar a mente das pessoas, como também tinha um poder temporal, sendo ela a própria dona de posição territorial. Inclusive muitos colocam a igreja como uma grande senhora feudal da Europa naquele momento, e controlava também, influenciava na política, mediando conflito entre nobres, entre reis e entre senhores feudais. Vou trazer para vocês um texto, ou melhor, um vídeo, que vai nos ajudar a compreender esse momento. Vamos lá, galera! E vamos falar sobre a igreja dentro do período medieval. Bom, a igreja ela vai ser a principal instituição do período medieval. É ela que vai ditar as regras do campo social, do campo político e do campo econômico. É importante atentarmos que a igreja ela vai ser a principal detentora de terras, né, dentro do período medieval. E sua expansão como instituição, né, vai ser avassaladora. É dentro do período medieval que a igreja finca, né, as estacas de seu poderio e se estabelece como principal instituição daquele período. É claro que dentro desse período vai haver muitas controvérsias, porém, é dentro do período medieval que a igreja consegue, né, estabelecer-se como principal instituição e principalmente dominar, né, todos os campos, social, político e econômico. Vocês viram então a importância e o poder da Igreja Católica como a grande senhora feudal da Europa naquele momento. Detinha um poder tanto espiritual como um poder temporal, um poder secular. Ela era política, ela era influente. A instituição mais poderosa da Idade Média era justamente a Igreja Católica. Inclusive, usou de sua influência para se manter ali relevante durante séculos e séculos. Inclusive, nos dias atuais, a Igreja Católica é uma das instituições mais influentes que a gente tem na nossa sociedade atualmente. Vamos então agora conhecer o momento de crise ali do sistema feudal, como a gente conhece, que foi justamente as crises do século XIV. A crise do século XIV pode ser resumida em 3 palavras: fome, peste e guerra. Vamos entender, então, no que se trata essas 3 palavrinhas que vão nos ajudar a compreender como é que se deu ali a crise e, por que não dizer, o que gerou ali o fim da Idade Média e o nascimento de outra forma de entender a realidade, que vem justamente com a era moderna e também ali o chamado renascimento cultural. Vamos então entender a fome. Foi resultado da escassez de alimentos provocada pela redução de produção agrícola e por causa de intempéries naturais. Ou seja, na Idade Média, praticamente toda a Idade Média, a gente vê ali sucessiva crise de fome. E essas fomes eram resultado de intempéries naturais, ou seja, secas bastante rigorosas e também chuvas bastante rigorosas
Toda vez que acontecia algo que fugia da normalidade, a produção rural ela era diminuída e, consequentemente, não tinha alimento para todo mundo, o que fazia com que a população passasse fome, literalmente. Houve também a questão da peste negra, que foi uma doença que matou milhões de europeus. Inclusive, alguns historiadores trabalham com a numeração de 1/3 da população europeia ela sucumbiu devido à peste negra. Foi uma doença que matou milhões de pessoas, espalhou-se rapidamente pela Europa. Os poucos servos que ainda trabalhavam nos feudos tiveram que trabalhar mais. Isso gerou uma revolta servil que abalou a estrutura feudal. As guerras entre os reinos europeus e a revolta servis foram derrotadas pelos reis, que passaram de simples chefes militares a governantes dos reinos, dando origem assim às chamadas eras modernas. A gente sabe também que, a partir do século XIV, houveram algumas mudanças dentro da própria sociedade feudal, com o surgimento e o renascimento de cidades e também o renascimento comercial. Beleza, gente? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês. A gente encerra por aqui.